Olá para todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Como habitualmente, nos próximos minutos vamos ter entrevistas. Hoje vamos falar com o Presidente da Câmara Municipal de Marvão, Engenheiro Vítor Frutuoso. Iremos também falar com o engenheiro Tiago Gaio, diretor executivo da Bioenergia Portugal 2013, que teve lugar na passada semana aqui em Porto Alegre, de 23 a 25 de maio. São, portanto, estes os motivos de interesse para que fique connosco até a final do programa. Contamos consigo. Esta semana o Espaço Cima, nas rádios da região, veio até ao município de Marvão conversar com o seu presidente, Vítor Frutuoso. O presidente da Câmara Municipal de Marvão está no final do segundo mandato, entrou para a Câmara em 2005, vai em outubro completar o segundo mandato. Senhor Presidente, antes de mais, muito obrigada por me ter recebido aqui na Câmara Municipal de Marvão e por nos ter dado também a oportunidade de conversarmos um bocadinho, até porque Marvão pertencia, portanto, esta semana, porque estamos a fazer estas entrevistas por ordem alfabética e, portanto, coube ao município de Marvão ser o contemplado com esta conversa. Antes de mais, então, muito obrigada. Senhor Presidente, como é que chegou à política? Vai completar 2 anos, 2 mandatos, aliás, no final de outubro. Sei que se vai recandidatar, a Comunicação Social já fez eco disso. O senhor é um engenheiro técnico civil, como é que chegou à política? Eu acho que de uma forma ou de outra todas as pessoas se relacionam com a política. Eu, depois de terminar o meu curso, já o terminei um pouco mais tarde, porque entrei para o Instituto Superior de Engenharia na altura em que havia alguma efervescência revolucionária no pós-25 de Abril, e o Instituto Superior de Engenharia ficou praticamente sem professores. Foi na altura dos saneamentos. E, como tal, interrompi o meu curso na altura e voltei a terminá-lo já depois de casado. E depois disso voltei aqui à região. O senhor é natural de onde? Sou natural do Gavião. Portanto, sempre estive aqui no Norte Alentejano, salvo a altura em que estive a estudar em Lisboa. Antes, e na segunda fase, quando foi então terminar o curso de Engenharia. Mas, entretanto, por um lado era uma pessoa do interior, por outro lado relacionei-me sempre com associações de desenvolvimento local e com a problemática envolvente, que envolve o desenvolvimento nestas regiões de interior, e se calhar isso influenciou-me no sentido de fazer alguma coisa, e através da política nós podemos fazer alguma coisa. Depois vim a ter um convite da parte do PSD e entendi que deveria avançar. Era uma oportunidade que eu não podia deixar passar, porque achava que poderia ter uma intervenção positiva para a região, e por isso aceitei. E como é que uma pessoa natural do Gavião vem para a Câmara de Marvão? Já tinha algum sentimento especial por este território? Eu sou aqui desta zona, os meus pais são daqui e nasci no Gavião ocasionalmente, porque o meu pai era funcionário público, então hoje já não seria, porque o meu pai era dos Correios. E, como tal, à medida que ia progredindo na carreira, ia mudando de estação. Nessa altura estava no Gavião e depois foi promovido, passou para chefe de Correios de Alpalhão, depois chefe dos Correios de Castelo de Vide, e a vida de um funcionário público quando os Correios eram Estado. Mas as minhas raízes estão aqui.
portanto, eu relaciono-me com as pessoas daqui, vivi sempre nesta zona, portanto, esta é a minha terra. Portanto, já são quase 8 anos à frente dos destinos de Marvão. Senhor Presidente, alguma vez sentiu arrependimento por ter aceito este convite de ser Presidente da Câmara de Marvão? Não, eu sempre disse e sempre digo que eu gosto daquilo que faço. Ser Presidente não é uma profissão de forma alguma e eu não a entendo como tal. É uma responsabilidade que nós temos. Mas eu não faço favor nenhum em ser Presidente. Gosto de sê-lo porque gosto daquilo que é a função de um Presidente. E faço com muito prazer. Faço porque gosto muito. E como tal sinto-me muito feliz com isso e sinto-me feliz sentir-me-ei um dia mais tarde, quando deixar de o ser, por ter tido esta responsabilidade e procurando corresponder às expectativas das pessoas de Marvão e sempre tive essa preocupação de corresponder às expectativas das pessoas da região que é a minha terra. E é por essa razão que se vai recandidatar? Vou-me recandidatar porque começámos um trabalho que, a meu ver, os trabalhos nunca estão concluídos, não é? Nós sempre achamos que se poderia fazer mais coisas. Mas nós traçamos um caminho e esse caminho tem vindo a ser seguido passo a passo. Os nossos objetivos têm vindo a ser alcançados. No meio deste meu tempo como Presidente, tivemos uma crise pelo meio que impede-se fazer muita coisa. E um funcionamento do Estado que não funciona como era suposto funcionar. Se nós tivéssemos um Estado proativo também que muitas vezes, em vez de ser uma ajuda, é um obstáculo. E por isso há coisas que ainda estão por fazer, mas ao longo destes anos alcançámos muitas das coisas que nós entendemos que seria positivo para a região. Concorda com a limitação de mandatos? Acha que quando terminar o seu ciclo sai descansado e dá lugar ao outro? Eu julgo que ao fim de 3 mandatos, mais ou menos, se calhar o terceiro mandato, chegamos ao fim de ciclo, mas isso não pode ser uma regra tão rígida. Como em tudo na vida, tem aspectos positivos e aspectos negativos. Se calhar haverá pessoas que têm mais para dar e ficam a meio daquilo que pensavam que podiam dar à sua terra, e haverá outros casos em que se calhar isso é favorável para a região. Uma coisa também tenho a noção é que quando as pessoas estão muito tempo no poder, acabam por se criar alguns vícios que devem ser corrigidos, e não quer dizer que sejam negativos, mas às vezes sempre a renovação é sempre positiva. Portanto, se por um lado há uma interrupção para algumas pessoas, por outro lado pode ser negativo, mas na minha opinião a mudança e o rejuvenescimento é sempre bom e, portanto, basicamente não estou contra esta lei. Muito bem, Sr. Presidente. Falando agora do município de Gavião, desta região lindíssima, deste município tão bonito, muito sui generis, como é que... De Marvão. De Marvão. Eu disse o quê? Gavião. Peço desculpa, Marvão. Sr. Presidente, como é que caracteriza este município, esta zona de Marvão? Marvão é um concelho carismático. Eu tenho muita honra em ser o Presidente da Câmara de Marvão e tenho a certeza que muita gente gostaria de ter esta função, de ser Presidente de Marvão. Marvão é uma terra muito especial desde sempre. Quer dizer que Marvão, no princípio da nossa nacionalidade, era um dos maiores concelhos que ocupava praticamente o Alentejo, o Alto Alentejo. A quando o Foral Manuelino já se tinha estabilizado mais ou menos naquilo que é hoje. Esteve sempre na linha da frente como responsável pela defesa da nossa nacionalidade. Aliás, é aquilo que o caracteriza.
esteve sempre também muito relacionado com a fronteira, mas é uma zona muito especial. Para já porque é uma transição entre o Alentejo e a Beira. E como tal, em termos territoriais, tem uma singularidade muito especial. É diferente dos outros. Depois porque está numa zona de fronteira e também, nesse aspecto, as pessoas são diferentes. Há uma cultura específica da raia. Mas dentro da raia, esta raia é muito especial, se calhar porque era a distância mais curta entre Lisboa e Madrid. E sempre foi uma zona que eu considerei muito cosmopolita, ou seja, apesar de ser uma zona de interior, sempre foi uma zona muito aberta às pessoas que vêm de fora. E ainda hoje é. E sempre achei muito interessante que, para além de ser uma terra muito agarrada às suas raízes, tivesse essa perspectiva de ser uma terra aberta. E por isso tem uma série de situações especiais que nos tornam diferentes. Há pouco disse aí que Marvão chegou a ser um dos concelhos mais populosos. E agora, Sr. Presidente, como é que estamos em termos de população? Infelizmente, não estamos bem. Não estamos bem porque nós, depois do 25 de Abril, houve alguns aspectos que se consideram positivos, mas que para Marvão não foram bons. Um deles foi a supressão de fronteiras. E o outro já partiu de uma política mundial que é conhecida como globalização, ou seja, os mercados tornaram-se abertos, tornaram-se livres, e para regiões do interior para Portugal Portugal já foi um país que teve dificuldades com a globalização e se calhar por isso é que estamos em crise. Mas se considerarmos então o interior de Portugal, essa possibilidade de concorrer num mundo tão competitivo ainda se tornou muito mais difícil. Depois, por outro lado, a ausência de fronteiras, que eu pensava que funcionaria de uma forma positiva, ou seja, que nós estaríamos viradas para a Europa e cada vez mais estas regiões que estavam mais próximas da Europa se tornassem mais desenvolvidas, mas isso não ocorreu. Portanto, cada vez há um desenvolvimento mais centralizado e estas regiões estão muito esquecidas. É do conhecimento de todos. Toda a faixa do interior de Portugal e se calhar do interior de Espanha, toda esta faixa reana, está cada vez mais desertificada, ou seja, não somos competitivos. Mas não somos competitivos porque não tem havido políticas ativas para nos dar possibilidades de nós passarmos a ser uma região competitiva. Depois da supressão de fronteiras, falou-se muito em de se ter uma política compensatória para estas regiões do interior. Na realidade, nunca vi uma política que tivesse mesmo o interesse de nos compensarmos como devia ser. Compensar-nos não era só dar-nos dinheiro, e se calhar não dera mais do que dera a outras regiões. Nós precisávamos de apoios excepcionais na altura, porque houve uma mudança muito repentina. Esta zona estava muito ligada aos serviços fronteiriços e de repente foi tudo suprimido sem que houvesse nada que nos compensasse da situação. Por outro lado, temos outras dificuldades. Estamos numa zona em que a agricultura era a principal atividade económica e pela tal globalização temos muitas dificuldades, porque também a nossa estrutura fundiária não trabalha a nosso favor. E lá está, mais uma vez, o Estado não fez nada para reconverter essa situação, para nos ajudar a mudar para melhor. Depois, uma coisa também que podia ser muito positiva para o Concelho de Marvão, que é o facto de ser uma zona protegida. Isso podia ser a nossa solução. E em vez de ser uma solução, tornou-se para nós, de certa forma, não deixa de ser uma solução, mas também se tornou um problema.
um problema, nomeadamente no que diz... Porque estamos condicionados, estamos limitados, temos muitas dificuldades em desenvolver projetos e parece que ninguém se interessa por nós. A zona protegida, que é o Parque Natural da Serra de São Mamede, que continua a achar que poderá um dia vir a ser bom para nós, até agora não tem correspondido às nossas expectativas. Ou seja, tem-nos impedido de fazer muita coisa que nos poderia ser favorável. Entendemos nós como município, porque há projetos e há intenções que nos apercebemos que podiam ir para a frente e criar emprego e não vão para a frente, porque há impedimentos relacionados com as zonas protegidas, e também ressentem os nossos pequenos agricultores e outros empresários, nomeadamente na área do turismo, dificuldades que se relacionam com as proibições e condições que são impostas pelo parque. Portanto, quer isso dizer que... Acho que os responsáveis por essas zonas protegidas deviam nos ouvir e não nos ouvem. Portanto, quer o Sr. Presidente dizer que se não fosse pelo facto desta zona ser protegida, que haveria, portanto, empresários com vontade de aqui se instalar e não podem? Temos um caso muito que está à vista de toda a gente, o Golfo de Marvão. Tivemos empresários que quiseram desenvolver aqui a atividade de golfe, agarrar naquele empreendimento que neste momento está abandonado, sem justificação, e não foram para a frente porque foram condicionados, foram impedidos de traçar os objetivos pretendidos e então desistiram. Qual é que é a taxa de desemprego neste momento? A taxa de desemprego do Concelho de Marvão não é das maiores do Alentejo. Eu tenho a noção disso, mas não é das maiores porque as pessoas têm saído da sua terra para ter empregos noutras zonas. Aliás, isso é o que acontece no Alentejo inteiro. Nós não estamos a conseguir criar emprego e a responsabilidade disso passa também pela política centralizadora do Estado português. O Sr. Presidente ainda não me disse qual é que é a taxa? Não sei em concreto. Sei e a Câmara ainda continua a ser a maior empregadora, portanto, deste município. Sr. Presidente, este município não deve fugir aos outros, nomeadamente o Distrito de Porto Alegre, dos 15. Quais são as principais dificuldades com que o senhor se debate aqui no dia-a-dia neste concelho? As maiores dificuldades é termos armas para combater a desertificação, porque de resto nós estamos a fazer o nosso trabalho de casa. O município de Marvão, como você sabe, até tem tido nestes últimos anos bons desempenhos em muita coisa a nível financeiro. Aliás, quando se fez um estudo das regiões ou dos municípios que ofereciam melhor qualidade de vida, nós ficámos numa belíssima posição nos 10 melhores municípios em termos de qualidade de vida. Portanto, o nosso grande problema é precisamente o combate à desertificação, que passa pela criação de postos de trabalho, pela criação de empresas e a oferta de condições. Veja bem, há uns tempos atrás eu estive com alguém responsável das zonas protegidas, até porque era então presidente do Conselho Estratégico do Parque Natural da Serra de São Mamede, que entretanto foi extinta sem que eu tivesse qualquer explicação. Aliás, não sei se o Conselho Estratégico existe, se não existe, porque nunca me foi comunicado a sua extinção. Mas, numa dessas reuniões, eu referi que aquilo que estava previsto no plano de ordenamento do parque e que estava previsto quando se instalou o Parque Natural da Serra de São Mamede era que
haveria um princípio muito importante, que era o princípio da sustentabilidade territorial. Portanto, procurar-se-ia formas de nós anularmos, se calhar, algumas atividades que eram prejudiciais para uma zona protegida, mas teríamos outras que seriam compensatórias, nomeadamente a nível do turismo, da agricultura biológica e de outras causas ambientais. E aquilo que me foi respondido é que não, eu estava muito enganado, que esse princípio da sustentabilidade, tal como eu havia, não estava pensado, e o que havia era o princípio da proteção da biodiversidade. Concordo plenamente, mas esse da sustentabilidade, para mim, é o tal que é fundamental. Portanto, isto é pensar só por um lado da parte que detém na realidade o poder. Pensam que é assim e fazem as coisas assim. Portanto, eu estou aqui também para combater esse tipo de ideias e, de facto, não me sinto muito confortável com isso. Eu preferia que nós tivéssemos uma harmonia. Nós, quer dizer, nós, regiões, e nós, administração central. Que houvesse uma harmonia, que houvesse uma compreensão e que, por fim ao cabo, julgo eu, que toda a gente que está, que é responsável, aquilo que pretende é dar o melhor possível às pessoas e à região, mas muitas vezes parece-me que esses princípios são esquecidos. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Sr. Presidente, este concelho vive maioritariamente do turismo, deve ser com certeza as principais receitas que terá. Uma média de visitantes por mês aqui em Marvão? Olha, nós não temos forma de medir, mas entretanto começamos a ter algumas coisas que nos dão uma ideia do número de visitantes, e uma delas é muito recente. As entradas no castelo passaram a ser pagas e o castelo está concessionado. Falamos com o concessionário e soubemos que no último mês entraram no castelo cerca de 6.000 pessoas. Portanto, isso dá uma ideia. Portanto, é muito bom, é um número significativo que não venha só ao castelo, não é? Acabam por almoçar. O número de habitantes que nós temos são 3.800 pessoas. Nós temos mais visitantes no mês do que o número de habitantes que temos. E outro dia estive numa ação em que esteve presente o Sr. Secretário de Estado do Turismo e referi a ele que Portugal tinha mais visitantes por ano do que o número de habitantes que nós tínhamos em Portugal. E eu fiz questão de lhe referir, olha, então, em Marvão ainda estamos muito melhor, porque nós temos mais visitantes no mês do que o número de habitantes que temos, o que é bastante significativo. Mas há uma coisa que eu acredito enquanto Presidente e que na altura que me candidatei achava que era importante, não pôr todos os ovos no mesmo cesto. Ou seja, há uns anos atrás pensava-se que Marvão era turismo e mais turismo. Claro que eu também acho que o turismo é a nossa atividade económica mais importante, mas nós não nos podemos esquecer das outras atividades que também são importantes. É também muito importante a agricultura, é também muito importante a floresta, e também é muito importante as atividades de todas as microempresas que temos instaladas no nosso concelho. Foi por isso também que desde que cá estamos, desenvolvemos uma pequena zona industrial, fizemos um ninho de empresas, criámos um gabinete de apoio ao desenvolvimento, porque achamos que o turismo é muito, muito importante, mas
deve ser complementado por outras atividades económicas a que nós devemos dar uma importância tão grande como damos ao turismo. Há pouco falou aí na vida financeira da Câmara, portanto é saudável, daquilo que eu depreendi. Sim. Nós chegamos ao fim. Mesmo com os cortes que tiveram. Mesmo com os cortes. Vamos lá ver uma coisa. Por ser saudável não quer dizer que a gente possa gastar o dinheiro de qualquer maneira. Portanto, na mesma, temos que pensar muito bem antes de gastarmos. Mas no final deste ano tivemos um saldo nas nossas contas de 2.800.000 euros. Portanto, estamos à vontade para fazer investimento. Outra coisa são as despesas correntes. As despesas correntes, que é aquilo que nós gastamos com os ordenados, com os consumos de gasóleo, de papel, de energia, aquisição de água, prestação de serviços, enfim, tudo aquilo que não é móveis ou imóveis, tudo aquilo que não é material. E aí o município de Marvão recebe uma quantidade de dinheiro que tem de estar equilibrada com aquilo que nós gastamos, e aí temos algumas dificuldades. Falou aí em investimento. Por onde é que vai passar esse investimento? Os investimentos que nós temos feitos, nós fizemos investimentos em várias ações no âmbito do quadro comunitário, várias ações também que se relacionam com o turismo, portanto, para além daqueles referi da zona industrial, do União de Empresas, também na aquisição das instalações da cooperativa para dar apoio à agricultura, mas também tivemos uma preocupação, claro, com o turismo. Portanto, Marvão, neste momento, está muito mais apelativo do que estava há uns anos atrás. E a Feira da Castanha, a Festa da Castanha ainda continua a ser o principal evento de Marvão, que traz aqui milhares de pessoas? Sim, aliás, E é para continuar? Será para continuar durante muitos e longos anos. E nós continuamos a investir na Feira da Castanha. Ainda no último ano tivemos o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo nesse evento. Portanto, é um evento, é o mais importante que nós temos, a Feira da Castanha. E para além disso, há uma coisa que não podemos deixar de falar aqui na nossa entrevista, que é o nosso objetivo em relação à candidatura de Marvão a Património Mundial, que está a ser trabalhado com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo. Está esperançado, Sr. Presidente, que se consiga? Vamos conseguir. Portanto, nós agora precisávamos de financiamento e é isso que estamos a tratar com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo. De um financiamento, porque para avançar para uma candidatura destas de uma forma eficiente é preciso dinheiro. Infelizmente, em tudo é preciso dinheiro, e às vezes mais dinheiro do que nós achávamos, mas aqui em concreto estamos a negociar para ter o dinheiro certo para desenvolver esta candidatura. Sabe quanto tempo vai demorar, mais ou menos, a desenvolver esse processo? Eu julgo que este processo não será para se desenvolver depressa, mas será para se desenvolver bem, e é com isso que estamos. No próximo mandato vai ser essa a sua grande obra? Não estou preocupado que seja no próximo mandato. Começamos a tratar disso este ano. Julgo que teremos a aprovação do INA Alentejo ainda este ano, e como se trata também de uma despesa corrente, não podemos fazer tudo muito depressa, mas talvez entre este ano e o próximo ano. Para além dessa candidatura a Património Mundial, quais são, digamos, que se pode ainda dizer, quais vão ser as suas promessas ou quais vão ser os seus projetos para o próximo mandato? Primeiro que tudo, quero esclarecer também que neste financiamento, o financiamento em si é para criar as condições para que a candidatura tenha sucesso. Portanto, o que nós queremos é dotar Marvão das condições necessárias para
em caso de apresentar-se a candidatura, de que a mesma tenha sucesso. Portanto, estamos a promover e a criar as tais condições em vários aspectos, até mesmo a nível do ordenamento e da sua gestão. Está a ver? Da gestão do território. Quanto àquilo que será o próximo mandato, se vier a ganhar as eleições, a perspectiva é de dar continuidade ao trabalho que foi feito até agora. Portanto, nós trabalhamos para já com uma perspectiva de continuidade. Quando chegamos à Câmara, não menorizamos o trabalho que foi feito pelos anteriores presidentes. Portanto, continuamos um trabalho em prol de Marvão e em prol desta proteção do património. Nós somos firmes apoiantes da proteção do património, incluindo o património ambiental. Portanto, quando eu digo que, de certa forma, estou em desacerto com aquelas questões que falámos da zona protegida, eu acho que esta zona deve ser mesmo protegida. Agora, há aspectos funcionais que não têm corrido bem. Isso é outra história. Mas, e aliás, nessa matéria, é uma daquelas em que nós iremos apostar no próximo mandato. Era precisamente nessa proteção no domínio da natureza e no domínio do património e também da cultura. Sr. Presidente, nós estamos quase... As apostas do próximo mandato, para além daquilo que é o mais importante, servir bem as pessoas. Sr. Presidente, nós estamos quase a terminar e é sempre a mesma pergunta, ou praticamente a mesma pergunta aos presidentes nestas nossas conversas. O município de Marvão faz parte da comunidade intermunicipal do Alto Alentejo. Como é que o senhor vê o papel destas comunidades? Já sentiu que o município de Marvão teve benefícios ou sentiu mais-valias pelo facto de pertencer a uma comunidade intermunicipal? Acho que é um trabalho que se iniciou agora. Portanto, nós tivemos as associações de municípios e agora passamos a ter as comunidades intermunicipais e espera-se das comunidades intermunicipais uma ação maior. E eu julgo que é um trabalho que cada vez terá mais importância. Portanto, há muita coisa que nós só temos a ganhar se forem feitas em conjunto. Mas ainda estamos a aprender a fazer isso. Há muitos passos que já foram dados, nomeadamente nos consumos energéticos e outros. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação que precisa de alguma escala. Por exemplo, na manutenção de caminhos municipais. Cada município faz a manutenção do seu caminho municipal. Mas cada município tem muito pouca escala. Aliás, digo-lhe que eu sinto aqui que no município de Marvão às vezes tem dificuldades em contratar empreiteiros para o fazer e muitas vezes tem de ser feito pelos nossos trabalhadores. Agora, se considerarmos uma ação destas ao nível dos 15 municípios, todos temos a ganhar com isso. Portanto, isto é um exemplo daquilo que nós temos de expectativas numa comunidade intermunicipal, como uma central de compras será muito positivo para uma comunidade intermunicipal, como a prestação de serviços noutras áreas será muito benéfico que seja feito em conjunto, mas acima de tudo o que é importante é que nós tenhamos uma união para termos uma estratégia de defesa da nossa região. Portanto, os 15 temos de pensar como um só nos grandes projetos e conseguirmos escolher grandes projetos que nos sirvam a todos nós. E isso é o mais positivo que pode ter a comunidade intermunicipal e é aí que nós temos de aprender a saber nos unir. Não estou a dizer que não o tenhamos feito, mas há muita coisa que ainda pode ser feita nesse sentido.
e esperemos então que nós consigamos arranjar bons projetos para a nossa região. Aliás, permita-me uma coisa que eu acho que é importante. Muitas vezes diz-se que veio muito dinheiro para o Alentejo e que ele não foi gasto da melhor forma, porque é tal conversa que se diz que se gasta muito dinheiro nas tais fontes luminosas, rotundas, etc. Por acaso aqui nós não temos nada disso. Mas se isso aconteceu, a culpa não foi dos autarcas, a culpa foi de todos nós, porque supostamente devia haver um enquadramento estratégico e alguma disciplina para que o dinheiro fosse bem gasto. O problema é que muitas vezes começa-se a facilitar por outros motivos e caímos nas tais rotundas e nas tais fontes luminosas. É aí que nós temos de aprender a libertar-nos dessas coisas que são menos importantes e que servem menos as pessoas, a libertar-nos de pequenos egoísmos, ou seja, não precisamos de ter piscinas e campos de futebol, peço desculpa pela incorreção, outras infraestruturas em todos os municípios. Precisamos é de ter grandes estruturas que potenciem a nossa economia, e é aí que nós nos temos de centralizar, libertarmos de pequenos egoísmos locais para favorecer o conjunto. Muito bem, Sr. Presidente, ficamos então por aqui. Muitas felicidades, muito obrigada por nos ter recebido e boa tarde. Muito obrigado pela consideração que tiveram em visitar-nos aqui em Marvão. No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. E continuamos no Espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Vamos agora fazer o rescaldo da Bioenergia Portugal 2013, que teve lugar de 23 a 25 de maio em Porto Alegre. Comigo tenho o engenheiro Tiago Gaio, diretor executivo da Bioenergia. Sr. Engenheiro, muito boa tarde. Que balanço faz desta primeira mostra de bioenergia que decorreu em Porto Alegre? Um verdadeiro sucesso. Nada que não fosse já expectável, dado o mediatismo que a iniciativa já havia atingido ainda antes de ser iniciada, não só pela dimensão que tomou a nível da comunicação social local, regional, nacional e inclusivamente internacional, mas também pela quantidade de parcerias que foi possível realizar para potenciar a realização desta iniciativa aqui em Porto Alegre. Portanto, o balanço foi bastante positivo, já temos alguns resultados sobre as atividades que decorreram de 23 a 25 de maio no NERPOR. Posso adiantar que contamos com mais de 2.000 visitantes nos pavilhões da Bioenergia Portugal, portanto a amostra tecnológica, provenientes de 10 países diferentes da Europa e da América. No caso da mostra tecnológica em si, as 40 empresas expositoras provenientes de 4 países da Europa, além de Portugal, também Espanha, Itália e Alemanha estiveram aqui representados, e as iniciativas paralelas, nomeadamente o Congresso, com uma afluência de mais de 140 participantes, que contou com mais de 40 comunicações orais, com a apresentação de cerca de 50 pósteres de projetos de investigação e de inovação, um pouco de todo o mundo. No caso dos workshops, alguns eventos que organizámos em paralelo também com a mostra tecnológica, contámos com mais de 300 participantes e também participaram nas visitas técnicas cerca de 200 profissionais do setor. Julgo que estes números para uma primeira edição, numa temática um pouco nova e desconhecida ainda em Portugal, são reveladores do sucesso que foi esta primeira edição da Bioenergia Portugal em Porto Alegre. A Bioenergia Portugal 2013 é uma feira profissional. Qual foi o feedback dos expositores, das pessoas que estiveram aqui nestes 3 dias? Acha que conseguiram realmente fazer negócio? Sim, de facto, da maioria dos expositores profissionais saíram daqui satisfeitos com a iniciativa, satisfeitos com os contactos que fizeram, satisfeitos com a dinâmica da organização e com a oportunidade de se poder discutir negócios de bioenergia em Portugal,
porque até então não existia no nosso país um evento, uma oportunidade para potenciar esta sinergia entre os principais agentes deste setor. Obviamente que haverá sempre expositores que viram um pouco as suas expectativas mais defraudadas, não terão conseguido atingir as suas expectativas relativamente a contactos que poderiam pensar fazer, mas eu diria que 90% dos expositores ficaram subejamente satisfeitos com a participação no Bioenergia Portugal 2013. Alguns negócios que aqui foram desenvolvidos, enfim, têm alguma relevância, que poderão vir a ser concretizados na ordem dos 20 a 25 milhões de euros, por exemplo. Outros negócios um pouco mais modestos, diria eu, na casa das várias dezenas de milhares de euros, mas no fundo foram criadas aqui muitas parcerias, muitos negócios, muita expectativa também de concretização de um assunto recente, inovador, novo, e que, claro, sendo a primeira edição, despoleta que as próximas edições sejam ainda melhores. E pensando já na próxima edição, a organização com certeza que já está a pensar nisso, vamos continuar então a ter a capital da bioenergia em Porto Alegre, futuramente? Sim, claro, já estamos a trabalhar nas próximas iniciativas. Não serão realizadas iniciativas similares a esta, portanto, Bioenergia Portugal, no fundo, acaba por ser um chapéu da região para afirmar precisamente Porto Alegre como a capital da bioenergia, mas ao longo dos próximos meses vão decorrer diversas iniciativas ligadas ao setor. Revelarei mais informações assim que tenhamos determinado o programa da próxima iniciativa, mas posso já adiantar que decorrerá certamente até final do ano. Muito bem, muito obrigada, Sr. Engenheiro. Muito obrigado. É tudo por hoje. Chegamos então ao fim de mais um programa do Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Para a semana cá estaremos com mais motivos de interesse, mais entrevistas. Posso adiantar que na próxima semana iremos conversar com o Presidente da Câmara Municipal de Monforte, Miguel Rasquinho. É tudo por hoje. Tenha uma muito boa tarde. Bom fim de semana.